Eu converso agora com a nossa analista de política, Jussara Soares, lá em Brasília. Jussara, boa noite. Como é que o Brasil pretende? É difícil, né? É um equilíbrio delicado. Como trabalhar a questão das deportações dos brasileiros imigrantes ilegais nos Estados Unidos, sendo expulsos do país, sem interferir nas relações diplomáticas Brasil-Estados Unidos? Jussara, de novo, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite para você e a todos que estão aqui conosco. Olha, Márcio, realmente é uma equação bastante difícil, mas esse é o objetivo que está sendo perseguido pelo Itamaraty, pelo Brasil. O fato é o seguinte, vamos tratar dessa questão do voo, porém, focando nisso, evitar que essa questão da deportação dos migrantes contamine a relação que agora precisa ser construída com o governo Trump. Isso tem sido dito de maneira muito clara aqui nos bastidores em Brasília. Por que esse cuidado? O que me dizem é o seguinte, não há nenhuma intenção do Brasil escalar essa crítica com o que aconteceu no voo da última sexta-feira, por exemplo, como ocorreu com a Colômbia, em fazer nota ali uma publicação no Twitter, nas redes sociais. A ideia é o seguinte, tratar com um diálogo construtivo, para justamente blindar essa relação com o governo Trump que precisa ainda ser construída. Então, esse é um passo bastante importante. E aí, nessas conversas com a diplomacia brasileira, Márcio, o que me dizem sempre é o seguinte, é importante a gente ressaltar que esse voo não dá para colocar na conta de Donald Trump, porque ele já estava previsto. Ocorreu um erro dias após Trump assumir, mas não dá para colocar na conta dele. Então, a gente precisa arrumar aquilo que não deu certo, apontar aquilo. A gente precisa buscar um tratamento digno, mas o que me falam é o seguinte, olha, a questão da segurança do voo, não temos como questionar. É a autoridade do voo que precisa identificar se há algum tipo de risco, mas vão fazer alguns pedidos. Até se fala em criar um grupo de trabalho proposto pelo Brasil com os Estados Unidos para tratar como serão tratados esses migrantes brasileiros. Por exemplo, chegou no Brasil, pisou em solo brasileiro, aqui não tem algema, aqui não tem como, porque se não há risco, não há crime. Inclusive tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal que trata justamente da regra, quando não usar algemas. Então, isso deve ser apresentado, deve ser argumentado. Outras questões também sobre as condições em que esses voos de deportação serão feitos aqui para frente. Condições, por exemplo, o relato aqui de que o ar-condicionado não estava funcionando, problemas técnicos. Então, tudo isso deve ser proposto. Pelo menos o Brasil está propondo esse diálogo com os Estados Unidos. O que eu apurei aqui de bastidor é que, pela Embaixada Americana aqui no Brasil, há uma disposição. Claro que tudo, neste momento, ainda está em construção. Depende ali do aval de Washington, do secretário de Assuntos Americanos, de Assuntos Americanos, de Assuntos de Estado, para poder dar o aval a esse relacionamento. Como vai seguir com esse grupo de trabalho para tratar desse assunto específico da deportação de imigrantes brasileiros. O governo brasileiro diz que, desde 2022, a média de 15 voos de deportação dos Estados Unidos para o Brasil por ano, mas que nunca tinham visto, nesse prazo, desde 2022, algo tão ruim como foi a vinda desse primeiro grupo de brasileiros, como você bem destacou, presos ainda no governo Biden, mas expulsos do país, deportados pelo governo Trump. E a tendência, a gente sabe, né, Jussara, e já te agradecendo, aguardando na sua próxima participação aqui no nosso Prime Time, já sabendo que esse número de voos pode piorar, porque a apreensão ou a prisão desses imigrantes ilegais está acontecendo e em grande número lá nos Estados Unidos.